eu, juntamente com o meu grupo, iremos abordar sobre o tema PNI, ou seja, o Programa Nacional de Imunização. De início, a gente não iremos falar acerca da administração de vacinas, e sim da importância desse programa para a população. O Programa Nacional de Imunização ele foi criado em 1973, com o objetivo de normatizar a imunização. Quando vocês ouvirem esse termo imunização, ele está falando acerca da vacina, ou seja, são sinônimos. Estão todos relacionados à mesma área. O PNI ele é nacional. No norte, no sul, no centro-oeste, no nordeste do Brasil, todo mundo está coberto pelo PNI. O PNI ele tem como objetivo erradicar e controlar doenças transmissíveis, ou seja, doenças infecto-contagiosas. Ou seja, essas doenças transmissíveis são aquelas doenças que podem ser prevenidas através da vacinação, como, por exemplo, o caso da poliomielite, a difteria, a coqueluche, a tuberculose e entre outras doenças, como, por exemplo, também posso citar o tétano. Programa Nacional de Imunização. Como eu falei, ele tem como objetivo o controle de doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas vacinais, para que a população possa ser provida da adequada proteção imunitária contra doenças abrangidas pelo programa. Mas o que é uma doença imunoprevenível? Ela é uma doença prevenível, ou seja, através da imunização, ou seja, da vacinação. Uma pessoa que toma a vacina, ela não irá desenvolver a doença. Pode ser que ela desenvolva a doença, mas de uma forma mais leve, que não vá prejudicar tanto esse indivíduo. Essa prevenção, essa vacina, ela tem que ser de ampla cobertura, que possa atingir o maior número de pessoas, ou seja, de uma população. Mas por quê? Porque uma pessoa que está com alguma doença, ou seja, que está com alguma doença infecto-contagiosa, se ela não tiver tomado a vacina, ela irá estar expondo outras pessoas ao perigo, porque ela irá estar disseminando essa doença. Imunização é o processo que confere proteção, imunidade ao organismo através de anticorpos, de ação específica contra os agentes infecciosos causadores de doenças. Então, essa imunização, ela confere proteção, ou seja, ela confere imunidade ao organismo através de anticorpos. Então, os anticorpos têm uma ação específica, eles combatem aquela doença, somente aquela doença específica, né? O organismo humano, ele possui dois tipos de imunidade, a imunidade passiva e a imunidade ativa. A imunidade passiva, ela pode ser naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida, assim como também a imunidade ativa. Ela pode ser tanto naturalmente adquirida como artificialmente adquirida. A imunidade ativa é aquela que você não adquire naturalmente, mas sim através de uma doença, como por exemplo o caso da catapora. Adquiri imunidade porque tive a doença. É ativa, mas naturalmente adquirida. Ou então, eu tomei a vacina e por isso não tive a doença. Essa é a imunidade ativa artificialmente adquirida. Então, eu anotei aqui no slide para vocês verem e ver se fica mais claro também acerca da imunidade passiva e ativa, né? A imunidade passiva, naturalmente adquirida, ela é de curta duração, pode ser obtida por transferência de mãe para o filho, através da placenta ou da amamentação. E a imunidade passiva, artificialmente adquirida, ela é também de curta duração. Ela é obtida pela administração de soros e imunoglobulina humana. A imunidade naturalmente adquirida é duradoura, obtida através de infecção ou doença. A imunidade ativa artificialmente adquirida, ela é também duradoura, obtida pela inoculação de vacinas. A vacina ela é o recurso pelo qual pode-se desenvolver artificialmente a imunidade ativa. O antígeno ele é a porção ou produto de um agente biológico capaz de estimular a formação de anticorpos.
Os anticorpos eles são proteínas especiais do organismo que protegem contra vírus e bactérias. Então, tentando explicar em outras palavras, os anticorpos eles são como soldados. São eles que combatem os antígenos. O antígeno, ele é o agente biológico, ou seja, ele é o cara que causa a doença. Ou seja, a doença no meu corpo. E o anticorpo vai lá e combate essa doença. Só que o meu corpo ele só irá combater essa doença se ele tiver imunidade, que é a imunidade passiva ou ativa, ou então a imunidade naturalmente ou artificialmente adquirida. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre a história da vacina, né? Eu vou fazer uma linha do tempo, porque é importante a gente ressaltar esses momentos, esses pontos da história que são mais relevantes. Bom, os primeiros relatos que se tem sobre vacinação datam da China antiga, quando eles sopravam as feridas, casquinhas de feridas da varíola, e sopravam essas casquinhas, eles trituravam e sopravam essas casquinhas nas narinas das crianças. Essa é a primeiro relato que se tem. Em 1788, a gente já tem Edward Jenner com a vacina contra a varíola, né? Que o método que ele utilizava era o vírus que causava doença em bovinos, mas não causava doença em humanos. Então ele fazia cortes nas pessoas e injetava esse vírus. Em 1804, o Marquês de Barbacena ele traz essa vacina da varíola para o Brasil. Em 1807, a Baviera se torna o primeiro país com a vacinação obrigatória. Em 1885, Louis Pasteur comunica que ele está desenvolvendo a vacina contra a raiva. Em 1909, o Instituto Pasteur comunica que eles estão desenvolvendo a vacina contra a tuberculose. E essa vacina chega no Brasil em 1925. Em 1933, a Fundação Rockefeller, através dos cientistas Max Toffer e Henry Smith, surge a vacina contra a febre amarela, a cepa 17D, que chega no Brasil no ano seguinte. Em 1942, a gente tem o primeiro registro de uma vacina múltipla, que é para a tríplice bacteriana DPT. Em 1949, nós temos duas vacinas contra a poliomielite, uma de Jonas Salk, que é inativada, e uma de Albert Sabin, que é atenuada. Em 1971, a Organização Mundial da Saúde declara que a varíola está erradicada na América. Em 1973, nós temos a criação do Programa Nacional de Imunização. Em 1974, nós temos uma epidemia de meningite. E essa epidemia faz com que os militares, que era quem estava no poder na época, faz com que os militares importem vacinas de fora, né? Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declara que a varíola está erradicada no mundo todo. Também em 1980, o Brasil começa a adotar estratégias de campanhas de vacinação contra a poliomielite. E essas campanhas elas começam a dar resultado logo no primeiro ano, os números de casos de poliomielite diminuem bastante. E isso serve de inspiração para outros países. Outros países começaram a adotar também essas medidas de campanhas de vacinação. E em 1989, a gente tem registrado o último caso de poliomielite no Brasil. R$300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência
foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por estas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro: o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. As vacinas podem ser do tipo atenuadas, que é o vírus vivo. Entretanto, esse vírus ele não é capaz de produzir a doença, como no caso da cachumba, da febre amarela, da rubéola, do sarampo e entre outras. E essa vacina atenuada ela é contraindicada em indivíduos com o sistema imunológico baixo.
Já as vacinas inativas é o vírus inativado por um agente químico ou físico que ele não é capaz de produzir a doença, mas sim produzir os anticorpos, que é no caso da hepatite, da gripe e da raiva. E eles podem sim ser indicados para pessoas imunodeprimidas. Existem algumas classes de indivíduos em que essa vacina com vírus ou bactérias atenuadas é contraindicado, que podem ser no exemplo de pessoas com a imunodeficiência adquirida, no caso do HIV, pessoas que têm câncer maligno, indivíduos que fazem a quimioterapia e a radioterapia, etc. E mulheres grávidas, exceto no caso de exposição à febre amarela. Essas pessoas elas não podem fazer o uso dessa vacina, só podem apenas com a vacina de vírus inativados. O adiamento da vacinação ela deve ocorrer só caso o indivíduo ele tenha passado por um tratamento com imunossupressores ou altas doses de corticosteroide e após transfusões sanguíneas também é indicado um adiamento porque os anticorpos ainda podem neutralizar o efeito da vacina. Então deve-se aguardar de 6 a 8 semanas para reiniciar o esquema de vacinação. E em doenças cujo a febre esteja muito alta, porque esses sinais eles podem ser confundidos com os possíveis efeitos adversos da vacina. Também há casos de falsas contraindicações de que pessoas podem ou não tomar a vacina, que é no caso de quando uma pessoa esteja com tosse, com coriza, a diarreia leve ou moderada, doenças de pele, desnutrição, em caso de internação hospitalar também, e bebês que nascem com o peso abaixo, com exceção da BCG, também pessoas com história ou diagnóstico clínico, progresso de hepatite B, tuberculose, tétano, coqueluche, entre outras. Eventos adversos pós-vacinação é qualquer ocorrência médica que aconteça após a vacinação e ela não precisa estar necessariamente ligada à vacina, ou seja, sintomas indesejáveis ou inesperados que aparecem no paciente e, de acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos pós-vacinação, é considerado evento adverso grave somente aquele que tem a necessidade de hospitalização por pelo menos 24 horas, que gera incapacidade significativa ou persistência, uma sequela, que resulte em anomalias congênitas, e caso ameace a vida, que é a necessidade de intervenção imediata para evitar o óbito ou leve a óbito. As vacinas, elas são produtos farmacêuticos que têm agentes imunizantes que são capazes de induzir a imunização ativa. Sabendo disso, existe a associação de vacinas, que é a vacinação combinada, que no caso significa quando 2 ou mais agentes imunizantes são administrados em uma mesma preparação, que é no exemplo da coqueluche, do tétano, da vacina contra o sarampo e entre outras. Já a vacina simultânea é quando várias vacinas são administradas em diferentes locais da pessoa, que é no caso quando uma pessoa tem a carteirinha que está atrasada as vacinas, ela precisa tomar várias vacinas, por exemplo, nos 2 braços, que é no caso da febre amarela, da cachumba. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre rede de frios. O que é isso? Existem algumas normas e rotinas para que se faça o armazenamento devido da vacina. Então, o Ministério da Saúde ele criou a rede de frios. O que é isso? É um setor que o Ministério da Saúde usa para orientar e capacitar os profissionais para que eles consigam fazer o armazenamento e o transporte devido da vacina. Ou seja, é todo um processo que compreende o armazenamento, conservação, distribuição, transporte e manipulação de produtos em condições adequadas de temperatura. E existem vários níveis. Existe o nível local, o nível nacional e o nível regional. Então, quando for armazenar essas vacinas, pode ser uma geladeira do tipo doméstica, aquelas geladeiras que tem o congelador em cima. Tem que ter uma capacidade mínima de 280 litros, não pode ser aqueles refrigeradores duplex, retirar a lâmpada interna porque não pode ter nenhuma fonte de calor e manter 20 centímetros afastado da parede.
e não armazenar nada na porta. Essa geladeira é exclusiva para o armazenamento de vacina, não pode ser feito nenhum tipo de outro armazenamento. E como que vai acontecer essa organização interna? Na parte de cima da geladeira sempre vai ser os sacos com gelo, sempre na vertical e ocupando todo o espaço. Na primeira prateleira vão ser botadas as vacinas virais, ou seja, aquelas contra a poliomielite, sarampo, tríplice viral, dupla viral e febre amarela. Na segunda prateleira, as vacinas bacterianas e toxoides. Aí tem toda uma gambiarrazinha. O termômetro na segunda prateleira tem que ficar em pé, fixado com barbante ou um arame, para sempre monitorar a temperatura. E na terceira prateleira pode colocar os diluentes ou as caixas com as vacinas, tendo o máximo de cuidado para não permitir que o ar circule entre elas. Se nessa geladeira tiver outro compartimento, tipo aquelas gavetas lá embaixo, pode tirar essas gavetas e botar garrafas com água colorida. Isso vai ajudar a estabilizar a temperatura. Nas prateleiras, na hora da organização, sempre deixar as vacinas que estão mais perto do vencimento primeiro, para serem utilizadas primeiro. E evitar de abrir o refrigerador desnecessariamente. E aqui, só para vocês conseguirem visualizar melhor, no congelador, o Gelox, que é aquele das compressas de gelo. Na primeira prateleira, as vacinas virais. Na segunda, os termômetros e as toxoides. Na terceira, os diluentes e as caixas de vacina. Os diluentes são aquelas aguazinhas, ampolas de água que a gente dilui a vacina. E na parte de baixo, as garrafas com água. E na porta, nada. Nunca pode colocar nada nas portas. E como que acontece a limpeza desse refrigerador? É aconselhado que aconteça de 15 em 15 dias. E as vacinas que estão lá dentro sejam tiradas e colocadas numa caixa térmica de isopor com a temperatura ideal. Depois de limpar o refrigerador, é necessário que ele fique fechado mais ou menos por 3 horas para conseguir estabilizar a temperatura novamente. E é importante não mexer nos termômetros. E durante isso, enquanto as vacinas estão nessas caixas, é importante sempre monitorar a temperatura, que deve estar em torno de 2 a 8 graus Celsius. Manter longe do contato com a luz solar e longe de qualquer fonte de calor. Caso haja necessidade do transporte, é necessário escolher um tamanho adequado para a caixa térmica, colocar os Gelox em quantidade suficiente, usar um termômetro com cabo extensor para monitorar sempre a temperatura, isso é importantíssimo. A caixa deve estar vedada e com identificação, manter longe da luz solar direta e a temperatura desde o local de saída até o destino final deve estar de 2 a 8 graus Celsius. Aí aqui está um exemplo de como fazem esse transporte, a caixa térmica com o Gelox e as vacinas no meio. Às vezes podem acontecer falhas ou faltas de energia no município. E se isso acontecer, tem que ser comunicado e tem alguns passos que podem ser seguidos. Em casos de defeitos técnicos, os imunobiológicos deverão ser acondicionados em caixas térmicas onde poderão permanecer por 24 horas. Em caso de corte de energia, proceder da seguinte forma: manter a geladeira fechada por um período máximo de 8 horas. Após as 8 horas, acondicionar os imunobiológicos com gelo reciclável dentro de caixas térmicas. Caso a geladeira em uso não apresente um perfeito funcionamento, variação de temperatura entre 6 e 8 graus Celsius com frequência, a permanência dos imunobiológicos não deverá ultrapassar a 2 horas. Em situações de emergência, a instância regional ou estadual deverão ser informadas para ajudar nas tomadas de decisão. Caso o defeito não seja solucionado até o término do trabalho, transferir os imunobiológicos para o serviço mais próximo ou para o regional. Quando a temperatura da geladeira ultrapassar a temperatura de 8 graus Celsius, os imunobiológicos deverão ser colocados sob suspeita. Bom dia a todos. Hoje estou aqui com o Thiago Maia, que é infectologista, e tiraremos algumas dúvidas sobre a vacinação contra o Covid. Então, doutor,
Quanto tempo após a vacinação, o nosso corpo ele cria respostas imunológicas contra o Covid-19? Bom, não existe um tempo exato, mas o que a gente pressupõe é que geralmente depois de um mês, depois da primeira dose, o nosso sistema imunológico ele se mature, né? Ele começa a produzir anticorpos para combater o Covid-19. Certo. Doutor, quem já foi infectado pode tomar vacina? Boa pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu quero ressaltar que pessoas que já pegaram Covid-19, né, apesar de ter criado anticorpos, esses anticorpos eles não duram para sempre, né? Esses níveis de anticorpos vão diminuindo com o passar do tempo e sim, a pessoa pode se infectar novamente. Então, é necessário que mesmo após a pessoa ser infectada, mesmo se a pessoa for infectada pelo Covid-19, ela tem que tomar a vacina. Lembrando que o nosso corpo é composto por dois tipos de sistema imunológico. O sistema humoral e o sistema celular. O sistema humoral ele produz proteínas, que são justamente esses anticorpos, que são detectados pela sorologia, IgA, IgM, por exemplo. Então, gente, como eu falei anteriormente, esses níveis de anticorpos eles vão diminuindo com o passar do tempo e, consequentemente, a proteção contra esse vírus vai diminuindo. Já o sistema imunológico celular, ele vai produzir os linfócitos T específicos, só que eles não são detectados pela sorologia. Então, é muito difícil a gente mensurar. Até também que a gente sabe que o Covid-19 ele tem várias variantes, né? E então a pessoa pode se infectar. Entendi. Doutor, o Brasil recebeu diversos tipos de vacina. Quais foram elas? Então, em fevereiro, no Brasil veio duas vacinas diferentes. Veio a Oxford e a Coronavac. As duas, gente, elas são muito seguras e muito eficazes. Porém, as duas, elas utilizam de formas diferentes para alcançar seu objetivo. A Oxford, ela utiliza proteínas do vírus, que é um tipo de vírus específico do sistema respiratório, onde ele foi inativo, ele foi modificado laboratoriamente, ele foi inativo e nele foi introduzido proteínas específicas do coronavírus, né? É importante a gente ressaltar, gente, que as vacinas elas não são 100% eficazes. Ela leva um tempo para que haja um efeito e também ela não abrange, infelizmente, a todas as variantes que o coronavírus ele traz. Existe uma variedade em que o coronavírus está se propagando, infelizmente. Temos a Coronavac, que utiliza material genético inativo do coronavírus. Temos a AstraZeneca, que utiliza material genético tanto do adenovírus quanto do material genético da Covid e do coronavírus. Temos a Pfizer, que utiliza material genético do coronavírus, o RNA, e coloca em uma bolha de gordura. Temos também a Sputnik V, onde a gente utiliza 2 adenovírus. Então, gente, vacina-se enquanto puder. A vacina é a única forma de proteger a gente e as pessoas que a gente ama. Infelizmente, o Covid não vai se irradiar com a vacinação. Ela vai continuar presente, igual o H1N1 e outras doenças comuns no dia a dia. Mas a vacinação é uma maneira de proteger, de não evoluir para casos mais graves da doença. Muito obrigado, doutor. Essa foi uma entrevista com o infectologista Thiago Maia. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, esclarecendo dúvidas de vocês e até mais. E vacine-se o quanto antes.